Esse é o último de uma série de 3 episódios. Todos já estão disponíveis para você assistir. Recomendo que assista na sequência e compartilhe com seus amigos e familiares. A igreja, eu e você, temos um papel profético. Qual é o papel profético da igreja nos dias de hoje? E o que é ser profeta, né? Ser profeta muitas vezes é denunciar, se levantar. Eu chamo para conversa Howard Snyder, que colocou pra gente alguns pontos que fala da ação profética. A igreja é profética quando cria e sustenta uma comunidade reconciliada e reconciliadora de crentes. A reconciliação com Deus deve ser demonstrada em todas as nossas atitudes e em todas as nossas atitudes dentro da comunidade e fora dela, porque nós temos que reconciliar, fazer uma reconciliação terapêutica com o mundo. Qualquer tipo de exploração, seja racial, social, econômica, até mesmo elitismo colocado dentro das igrejas, deve ser combatido biblicamente. A igreja é profética quando cria comunidades que transcendem de maneira visível as divisões que existem na sociedade e resultam do racismo, da marginalização econômica e social ou de outras formas de injustiça e opressão. Uma igreja saudável não deve fazer distinção entre um ser humano e outro, entre uma pessoa e outra. O René Padilha fala um negócio bem interessante pra gente. Os primeiros apóstolos procuravam construir comunidades em que judeus e gentios, escravos e livres, pobres e ricos pudessem cultuar juntos e aprender o significado da sua unidade em Cristo desde o início, embora com frequência tivessem de lidar com dificuldades que surgiam das diferenças de formação ou nível social entre os convertidos. A igreja primitiva não só se multiplicava, mas crescia ultrapassando as barreiras culturais. A igreja é profética também quando reconhece e identifica o verdadeiro inimigo contra ela. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O truque do coisa ruim, do mochila de criança, é mostrar pra gente alguns inimigos que são fictícios. Algumas coisas que se levantam e na verdade não tem nada a ver com o nosso inimigo. Porém, com um pano de fundo por trás das cortinas, ele está agindo de outra forma. O homem, em sua cegueira causada pela maldade, ele vive buscando um vilão. Ele vive buscando um culpado. Ele vive buscando um processo histórico que é culpado pela sua sina, pelo seu destino, ou seja lá o que for. A gente pode lembrar disso lá no Jardim do Éden, lembra? Um jogava a culpa para um e que jogava a culpa para o outro, porque na verdade ninguém tem culpa, né? É todo mundo santo. A verdadeira libertação sempre significa, antes de tudo, romper com a escravidão do pecado em nível pessoal por meio de Jesus Cristo. O capiroto, ele mantém a mesma tentação que ele fez para Jesus no deserto. Eu te darei tudo isso daqui se você prostrado me adorares. Ele mantém a mesma coisa, a mesma tática, prometendo para você, prometendo para mim, todas as coisas, como se ele fosse dono de muita coisa. Nos dias de hoje são apresentadas muitas coisas para nós. Nós fazemos planos e planos e planos que têm a ver com a nossa vontade, com o nosso querer, com aquilo que nós desejamos e são apresentadas para nós, nos levam a alternativas milagrosas, onde nós passamos a não pensar mais com o coração voltado para a palavra de Deus, mas nós voltamos com o coração naquilo que brilha os nossos olhos, o ouro que brilha os nossos olhos, o poder que brilha os nossos olhos, o conquistar que brilha os nossos olhos. Porém, lembra da fala de Jesus? O que ele disse para Satanás? Adore ao Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Essa é a nossa palavra para tudo aquilo que vem colocar a palavra de Deus para escanteio dentro da nossa vida. Em diversos pontos da história, a igreja se levanta contra falsos arqui-inimigos. Sim, falsos arqui-inimigos, assim como em Batman vs Superman. O Batman começa a lutar contra o Superman achando que ele é o vilão. Quando na verdade, depois daquela cena maravilhosa em que ele fala, Marta, cena maravilhosa, em que ele fala, Marta,
ele acaba se lembrando de que o Superman não é o vilão dele. É assim que a igreja faz. Turcos, sarracenos, falsa insubordinação à hierarquia, rebatismo, índios, judeus, gregos, negros, brancos, nazismo, comunismo, socialismo, capitalismo, burguesia, terrorismo. Em nome da oposição a esses inimigos, a igreja se propõe a levar outros à morte. Como lembra bem Howard Snyder, quando a igreja aceita a definição de inimigo dada por Satanás, também aceita suas táticas. A igreja cumpre seu papel profético quando luta por justiça em meio à sociedade. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram: mestre, o que fazemos? O que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Lucas 3, 10-14. O cristão tem uma responsabilidade especial quando o assunto é pobre e oprimido. Sim, isso é uma pauta bíblica para mim e para você. Aí você vai se perguntar: mas Danilo, é só essa a pauta da igreja? Não, e eu vou citar o Snyder de novo para você. A igreja trabalha pelas necessidades físicas e mentais das pessoas, não como se fosse a tarefa principal ou exclusiva da igreja, mas como testemunho de que a redenção e a santidade verdadeiramente espirituais e morais incluem todas as áreas da vida. O Eterno convocou e continua convocando pessoas que não se dobram ao padrão da sociedade, que não se dobram ao padrão da maioria. O que a maioria está fazendo, se não tem a ver com o evangelho, não é para você seguir, não é para você ir atrás, não é para você ir na onda, não é para a gente fazer isso, mesmo que seja a maioria. Nós somos chamados à reflexão no evangelho, a firmarmos o nosso pé sobre a rocha, a seguirmos o caminho do Cristo, a seguirmos o caminho da cruz. Não tem como mais a gente se conformar com tamanha injustiça, com tamanha fala de poder, e esse poder que não reflete em amor, esse poder que não reflete em olhar de compaixão pelo outro. Se as suas falas não refletem esse olhar de compaixão, você não está exercendo o seu papel profético como igreja de Cristo, como cristão, como discípulo de Jesus. Nós devemos agir sem seletividade, cheio de amor pelo próximo, com o nosso coração colocado e todas as nossas atitudes, cada atitudezinha que a gente tiver, que seja com a autoridade do amor de Cristo, não com a autoridade do ódio, não com a autoridade da raiva, não com os dedos nervosos das redes sociais, não com os pronunciamentos cabeludos que nós vemos nossos mesmos no YouTube ou no Facebook, ou seja lá onde for. Não, que as nossas atitudes sejam pautadas pelo amor, um coração autodoador, disposto a se entregar pelo outro, seja onde for preciso, assim como Jesus fez. Ao exemplo do padre Giuseppe Berardelli, de 72 anos, padre de uma paróquia em Carnigo, na Itália. Ele estava internado na UTI e dentro da UTI ele recebeu o respirador. Porém, pela falta de respiradores, ele abriu mão do seu para dar para uma pessoa mais jovem. E no dia 15 de março, o padre Giuseppe ele faleceu. Mas ele faleceu deixando esse grande exemplo para mim e para você. Ele se sacrificou no lugar de outra pessoa. Ele deu o seu lugar por o de uma pessoa mais jovem. Eu finalizo o vídeo dessa semana citando um trecho da oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Manda esse vídeo aí para todo mundo que você conhece, que precisa ouvir um pouquinho mais sobre suas atitudes, que estão às vezes com o coração cheio
das coisas desse mundo, ou com o coração cheio de política mesmo, eu posso falar isso, estão se deixando levar por isso e as suas atitudes estão pautadas nisso, leva um pouco de evangelho para esse seu amigo cristão. Leva um pouco de evangelho para ele e fala para ele, é desse jeito que Jesus agiu. É desse jeito que a Bíblia fala pra gente fazer. Então vamos fazer desse jeito. Compartilha esse vídeo com o pessoal. Compartilha esse vídeo com o seu grupo de WhatsApp. Manda para eles aí e que vocês possam ser abençoados e que nesse momento de quarentena nós sejamos fortalecidos na força do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Falou!